Vamos a mais um tutorial, hoje falando do segundo passo, de uma mixagem. Estamos aqui com nossa DAW aberta e já tenho aqui um projeto para que nós possamos falar sobre esse segundo passo agora, que o primeiro foi a limpeza. Nesse segundo passo já é a preparação para a mixagem corretiva, para a parte corretiva da mixagem. Então, a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que nós temos muitas faixas, muitos instrumentos, como você pode ver na música, que já foi de propósito para que um melhor entendimento, porque quando você depara com uma situação dessa, tem mascaramento, tem uma série de fatores que prejudicam na mixagem que nós vamos chegar lá. Mas antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de começar a coisa bem do início, explicando a coisa primeiro de uma forma assim, como na matemática, começar primeiro por soma, depois passar para a multiplicação. Então o que eu vou fazer hoje? Nós vamos pegar aqui, vamos deletar, vamos apagar. Eu vou apagar todos os instrumentos, deixando apenas dois instrumentos, que é a voz, e no caso aqui que eu acho que não tem violão, tem uma guitarra, vou deixar a guitarra base e a voz. É como a pessoa quando começa a gravar, geralmente no pequeno estúdio, é assim, começa a voz e o violão. Com esse voz e violão nós vamos começar a entender toda a metria, como na matemática eu já falei, a soma, vamos aprender para depois de aprender a multiplicar, que na próxima questão nós já vamos entrar com todos os instrumentos, mas para isso vamos começar de uma forma mais simples para um melhor entendimento. Agora eu já tirei, deletei todas as tracks, deixando as duas. E vamos começar a coisa pela uma mixagem mais simples possível, que é a voz e um violão, aqui no caso, fazendo o papel do violão, é a guitarra. Isso é muito comum nas músicas, tem música que tem voz e piano. E a pergunta que se faz, poxa, mas tem o que fazer? Aqui não existe problema de conflito de frequências, os instrumentos não vão brigar um com o outro, porque existe um espaço, até sobra espaço, Tá sobrando espaço de instrumento aqui. Então não há o que fazer. Bom, pensa-se assim, mas não é bem a verdade, como nós vamos ver. A música, ela funciona dentro de um cenário estéreo. E o que dá o sentido do estéreo, você quando bota o fone no ouvido, ou quando você está sentado em frente a duas caixas de som, você está ali olhando para aquelas caixas, ouvindo, o que dá esse sentido de você se sentir realmente na música, ela te envolver, que dá o sentido de você se sentir realmente dentro do lugar que aquilo está tocando, é esse sentido espacial causado por esse estéreo, essa sensação de estéreo. Existem ferramentas que fazem isso, mas a principal é o panorama. Em todas as DAW nós temos aqui, como aqui no Sonar, temos o pan, ele vai a 100% para a R, 100% para a esquerda. E esse panorama, tal é a importância dele, que ele é usado inclusive nas mesas analógicas, nas mesas digitais. O panorama ele tem por razão, primeiro, dar esse sentido espacial. O segundo é criar espaço para outros instrumentos que nós vamos falar mais na frente. Você então, é como se fosse, você tem que imaginar assim um palco. Então os artistas estão todos ali em cima e você tem que arrumar lugar para botar todo mundo, mas hoje não vamos falar desse assunto, vamos falar do sentido espacial. Então você olhar para esse projeto vai falar, não tem o que fazer, porque bota a voz, bota a guitarra e pronto. Agora eu só boto aqui um reverb na voz, dou aquela ajeitada na voz, aquela corretiva na voz, criativa na voz e na guitarra, masteriza e tá pronto. Mas não é bem assim. Eu vou tocar aqui para vocês sentirem uma coisa. Não quero entender que o nosso amor morreu. Ou seja, dá-se um sentido, se parece que é um sentido espacial, mas não existe sentido espacial e a música ela falta algo. Se você masterizar dessa forma, no final está faltando algo que deveria ser feito, essa preocupação na pré-produção. Por quê? Quando você está de frente, como eu falei, de frente para uma caixa, você tem aqui a voz no centro. Isso quer dizer o que quando a voz está no centro? Que ela está saindo para os dois lados da caixa. Ela está saindo para o R e o L, ou no fone lá do R e L do fone de ouvido. Então a voz ela tem o mesmo poder, eu vou botar o mesmo volume, a mesma intensidade que está saindo de um lado. Quando ele está aqui a zero, o panorama está dizendo isso, que do lado da caixa de esquerda vai sair, se for 10 dB vai ser 10 dB, do lado esquerdo 10 dB também.
Mesma coisa está se dando com a guitarra, 10 dB e 10 dB. E o grande sentido do estéreo é justamente, não é isso, é você sentir tudo no mesmo, no eixo, né? Aqui daria até certo, não haveria problema, porque só é voz e um outro instrumento. Só tem 2 instrumentos na situação. Mas se fosse muito, embolaria e muitos instrumentos se perderiam no meio desse emaranhado de som, como estava aqui no início, e você não ia chegar a acordo nenhum. Muitos iam aumentar o volume de um, o outro sumia, ia começar aquela guerra, mas isso não é assunto para agora, é assunto mais para frente. Então, voltando aqui a essa situação. Na pré-produção, então, o que envolve a voz? A voz, para criar esse ambiente envolvente, tanto para a voz, né, no sentido da própria voz, para você valorizar essa voz do cantor aqui, e para dar o sentido de espaço no seu ouvido, na música, dar uma musicalidade melhor, o que se faz? Na gravação, se grava em estéreo, usa-se 2 microfones X, né, técnica de gravação, ou em Y, um afastado a 3 metros, outro mais perto da 10ª casa do violão, mas isso não vem ao caso. Vamos então, já gravamos e ficou isso aqui. Então é essa a situação, nós estamos falando de mixagem, não de gravação. Então não fizemos isso na gravação, cometemos esse erro, estamos agora para resolver. Então a primeira coisa aqui, para envolver então a voz, como eu já falei, que a voz fica no centro, se você botar o violão, é como se o violão ou a guitarra ou o instrumento abraçasse a voz. Então ele não pode ficar centralizado como a voz. Não quer dizer que isso não possa. Eu, na minha concepção, com a minha experiência, acho que não cai bem, entendeu? Porque não envolve a voz. É como se fosse uma manta se envolvendo o artista que está cantando. Então cria-se assim um paralelo assim vamos de 180 graus, né? Entre as caixas assim, do instrumento e a voz bem centralizada, né? Valorizando ela em volta da voz, o instrumento que tem que ficar. Então, para resolver esse problema aqui, o que se poderia fazer? A primeira coisa era dobrar a pista. Você na sua DAW chegar ali, clonaria a mesma pista, né? Nesse caso, você usaria aqui um delay, que eu não falei ainda do delay, que eu falei do reverb, falei de compressores, limiter, um montão de ferramentas, mas não falei do delay, está faltando. Inclusive depois lá na frente você vai fazer falta, porque quando se faz o sentido de ao vivo, tem que se usar o delay junto com o reverb, nós vamos precisar dessa ferramenta. Então você usaria aqui um delay com 30 milissegundos de atraso para dar uma diferença ao ouvido, para dar justamente esse sentido especial entre as 2 guitarras, né? Que no caso é uma guitarra, ela tem que fazer o sentido de uma. Na gravação, o que você faria também? Poderia gravar com um microfone, você gravaria toda a performance uma vez, gravaria a segunda vez tentando imitar a mesma performance. Lógico, como você não consegue, fica uma diferença gostosa, dá um sentido melhor. Um dia tente gravar assim, você grava o primeiro violão até o final, depois grava o segundo, tentando fazer a mesma coisa que você fez antes. Bota os 2 violão, joga o panorama, vou fazer aqui, todo para a esquerda, todo para a direita, e ver que a voz continua no centro. E vamos ouvir agora o que aconteceu. Não quer entender que o nosso amor morreu. O tempo passou e você me esqueceu. Se você tiver com fone, você nota que dá essa impressão que de uma aura em volta, né? Como se em volta do artista está o som, né? Em volta de quem está cantando está o som. A outra situação aqui, como não tá, eu não botei o delay, então não ficou tão bom, até aumentou aqui a outra situação era um EQ, de preferência um EQ linear, né? Porque ele não dá aquele ganho, como já foi falado lá naquele tutorial de frequência, ele não dá. Vamos procurar aqui, isso aqui não está arrumado ainda, tá bagunça isso aqui, mas eu vou achar, quer ver? Pronto, achei. Você vai usar um linear, eu vou até pegar depois e puxar ele aqui para baixo, porque eu vou usar ele 2. Então você vai fazer o seguinte aqui, você usaria ele até a metade, você ia dar um corte, né? Você vinha dar um corte na frequência, você usaria dando um corte até mais ou menos quase a metade nesse aqui. No outro ia fazer o que? O inverso, né? Você fecharia a metade, vamos desfazer a manobra, vamos desfazer essa manobra aqui, e aqui você usaria
no de baixo. Ali eu parei, vamos botar, olha lá, e usaria assim. Com isso, o que você tá? Você deve dividir, na verdade, o violão, a guitarra, em duas partes. Quer dizer, de um lado, quando tocar as duas partes no fone, na caixa de som, o que vai acontecer? Ele vai envolver, ele vai se completar dentro de um circuito de 180 graus. Né? A metade da frequência, até 500, no caso que eu botei ali, e a outra metade se completará. E vamos ver o efeito que dá. Não quero entender que o nosso amor morreu. O tempo passou e você me esqueceu. Vocês notem, eu vou... Abraça seu corpo. Vocês notem que dá impressão, aí já é mais criativo, que é duas guitarras, enquanto na verdade é uma. Olha. Eu vou agora cortar uma. Ao som de uma só. Agora as duas. Não tem saída. Eu quero a chance pra viver. Só quero a chance pra sonhar. É minha vida. Eu acho que aqui agora seria a corretiva, melhoraria o som, ver as frequências, aí já estaria os cortes, tudo direitinho, que é um assunto mais pra frente, que nem vai ser da próxima, né? Do próximo tutorial falando de mixagem. Nós vamos falar de toda a parte de vários instrumentos, do efeito mascaramento, e vamos falar do volume. Vamos começar por volume, o volume base, para poder usar o compressor e equalizadores e assim por diante. Bom, gente, como viram, essa é a forma que eu uso para quando você usa. Então, essa forma também você vai levar ela quando tiver muito instrumento. Quer ver? Você só tem uma guitarra lá na frente, está faltando frequência. Você lá na frente, quando nós continuarmos, vocês vão começar a entender o porquê que eu falei disso hoje, da importância desse corte, né? Quando nós começar a analisar uma coisa que você vê que às vezes tem buraco de frequência, falta frequência numa música que poderia melhorar se tivesse aquela frequência. Então esses cortes, essas jogadas, então esses buracos que às vezes ficaria que poderia até fazer um desbalançamento de pan, se resolveria. Bom, desculpa isso, eu não soube explicar que eu estou fazendo esse vídeo também agora de madrugada, por isso que eu estou falando até baixinho. Agradecer a todos que estão se inscrevendo, todos que tiverem suas dúvidas, mandam. Sabe? Nós somos uma família do áudio, estamos aqui para um ajudar o outro. Agradeço a todos que mandam seus incentivos, que Deus abençoe a todos ricamente e conte comigo para o que vocês precisarem. Até o próximo tutorial.